Bom, pessoal, vamos fechar então agora as funções inorgânicas, falando da última função, que é a função óxidos, ok? Então, o que são os óxidos? Os óxidos também estão muito presentes no nosso cotidiano, tá? Principalmente na nossa atmosfera. No final desse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a poluição da atmosfera e a influência dos óxidos nela, tá? E são gases muito comuns no nosso cotidiano, né? Dentre os óxidos, eu acho que um dos mais famosos é o gás carbônico, que tá aí, que faz parte da nossa respiração, né? Celular. Então, o que são óxidos? Bom, óxidos são compostos binários, tá? O que é um composto binário? Formado por dois elementos, sendo que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, quando a gente pensa naquela série de eletronegatividade, lembra dela? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital? Pois é, o elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor. Em segundo lugar, o oxigênio. Então, a partir daí, a gente parte de uma definição simples. Todo composto binário, que um dos elementos for o oxigênio e o outro elemento não for o flúor, é um óxido, tá? Oxigênio com flúor não é óxido, é fluoreto. Agora, oxigênio com qualquer combinado com qualquer outro elemento é um óxido. Então, vamos ver aqui um pouquinho sobre a nomenclatura desses óxidos. Então, olha lá. Então, eu coloquei aqui, ó, óxido é um composto binário, onde X pode ser qualquer elemento da tabela periódica, exceto o flúor, tá? Combinado com o oxigênio, que tem NOx -2. Então, nos óxidos, a carga do oxigênio é -2. Bom, para fazer a definição dos óxidos, nós vamos ter dois tipos de óxidos, iônicos e moleculares. Iônicos é quando o oxigênio reage com um metal, obviamente a gente sabe que vai ter uma ligação iônica, e molecular é quando o oxigênio reage com um ametal. Então tem estruturas de nomes diferentes. Vamos ver para os iônicos. Bom, já sabemos que esse metal pode ser um metal de família A ou pode ser um metal de família B. Segue a mesma nomenclatura das bases. Se o oxigênio for de família A, olha o exemplo aqui. Óxido de sódio. Óxido de alumínio. Então é só colocar óxido de e o nome do elemento. Já se esse metal for de família B, olha o exemplo do cobre e do ferro. Tem que colocar a carga, igualzinho lá nas bases. Ou colocar ICO para o maior NOx, OSO para o menor. Então, olha lá, CuO, óxido de cobre 2. Por que cobre 2, professora? Se o oxigênio tem carga -2, porque é um óxido. E aqui embaixo não tem números, quer dizer que esses números se anularam. Então, esse era o cobre de carga 2. Óxido de cobre 2 ou óxido cúprico, porque o cobre ele pode ter carga 1 ou 2, sendo 2 a sua maior carga. Olha o exemplo no ferro, mesma coisa aqui, ó. Ferro tem carga 2, se o oxigênio é -2, esse ferro tem que ser 2, para na hora que cruzar eles se anularem e dar FeO. Óxido de ferro 2 ou óxido ferroso, que é o menor ferro. Já esse daqui, ó, o ferro tem carga 3, porque o O é -2. Lembra? Quando cruzou, esse aqui era 3. Óxido de ferro 3 ou óxido férrico. Isso são os óxidos iônicos. E para os óxidos moleculares. Tinha uma luz aqui na tela, gente, tirei ela, olha lá. Para os moleculares, você vai ter um ametal. No ametal, ele admite inúmeros tipos de ligações, lembra? Pode ser ligação simples, dupla, tripla, coordenadas. Então, você tem uma variedade muito grande de óxidos moleculares. Então, o que nós vamos usar? Para os moleculares, nós vamos usar prefixos mono, di, tri, tetra, ok? Então, aqui eu tenho CO, um oxigênio e um carbono, monóxido de carbono. CO2, 2 oxigênios e um carbono, dióxido de carbono, tá? Então, a variação aqui vai ser quanto a quantidade de oxigênios ou a quantidade do outro elemento, tá? Olha os exemplos agora do nitrogênio, que eu acho que isso fica bem claro. NO, um
um nitro e um oxigênio, monóxido de nitrogênio. NO2, dióxido de nitrogênio. Agora o 2 está no nitro e tem um O, monóxido de dinitrogênio, mostrando que são 2 nitrogênios. N2O4, tetraóxido de dinitrogênio, ok? E Cl2O6, 6 oxigênio, hexaócido ou exócido, tá? De cloro, ok? Então tá aí nomenclatura de óxidos iônicos e moleculares. E agora vamos falar dos peróxidos. O que é um peróxido? É quando o oxigênio não tem a carga 2, e sim a carga 1. Ele é um peróxido, tá? Geralmente, como que aparece essa fórmula? Um elemento, o O2, sempre 2 oxigênios aqui. Só existem peróxidos com elementos da família 1A, 2A e com o hidrogênio. Então, fica fácil identificar. Olha lá, família 1A, Na2O2. Veja que o oxigênio tem carga menos 1, porque cada sódio tem carga 1. São 2 sódios, total de carga 2, ok? Para a substância ser neutra, ou seja, para zerar, o oxigênio vale menos 2. Como são 2 oxigênios, cada oxigênio tem carga menos 1. Então, é peróxido de sódio. É totalmente diferente do óxido de sódio, porque no óxido de sódio, tá? No óxido de sódio, qual seria a fórmula dele? Seria Na com o O tem carga 2, seria Na2O. Veja, diferente, aqui são 2 oxigênios, ok? Para a família 2A, peróxido de cálcio, é diferente do óxido de cálcio. O que seria o óxido de cálcio? Seria o CaO. Aqui nós temos 2 oxigênios, então é o peróxido. E com hidrogênio, H2O2, peróxido de hidrogênio, também chamado de água oxigenada. O óxido de hidrogênio é o H2O, que nós chamamos comumente de água, ok? Então, tá aí os peróxidos. Vamos ver agora as classificações dos óxidos. Para a classificação dos óxidos, nós temos, vou falar para vocês das 3 principais classificações. São considerados óxidos ácidos. Todo óxido que, quando reage com água, forma um ácido. Então, veja aqui. O SO3, o trióxido de enxofre, quando ele reage com água, ele forma ácido sulfúrico, né? Uma reação de síntese. Então, ele é um óxido ácido. Ou quando esse mesmo óxido reage com uma base e acontece a neutralização, sal e água. Geralmente, os óxidos ácidos, eles são os óxidos moleculares, ok? Aí nós vamos ter os óxidos básicos. O que são os óxidos básicos? Olha lá, o óxido básico, ele reage com água formando uma base. Olha aqui, o óxido de sódio reage com água, forma hidróxido de sódio. Ou esse mesmo óxido, quando ele reage com um ácido, ocorre a neutralização e ele forma sal e água. Geralmente são considerados óxidos básicos os óxidos iônicos. E aqui nós temos uma exceção. Óxidos neutros, eles não reagem com água, eles não reagem com ácido e não reagem com base, tá? São eles o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio e o monóxido de dinitrogênio, tá? Esses aqui, eles não vão reagir nem com água, nem com ácido, nem com base. Tá aí a classificação. Vamos ver agora um pouquinho da importância dos óxidos no ambiente. E agora falando um pouco sobre poluição atmosférica, muitos óxidos são responsáveis, tá, por essas poluições. No caso, por exemplo, do gás carbônico, ele é o principal responsável pelo efeito estufa. Então, o efeito estufa, ele é vital para o nosso planeta, né? A atmosfera que envolve a Terra, ela funciona como uma estufa. Então, o que ela faz? Os raios solares, a radiação do Sol, ela vai entrar, parte dessa radiação já é refletida direto da atmosfera, parte vai atravessar a atmosfera, vai bater sobre a crosta terrestre, vai aquecer o planeta e depois vai ser devolvida para o espaço. O que acontece?
com uma quantidade exacerbada de CO2 na atmosfera, nós começamos a ter um superaquecimento, ou seja, o CO2 ele faz com que parte dessa radiação que era para estar sendo refletida para o Sol, ela fique na atmosfera terrestre, ok? E aí vai aumentando a temperatura da Terra. Então, o CO2, então o gás carbônico, né, o dióxido de carbono, grande responsável pelo efeito estufa. Tem outros óxidos também que são responsáveis pelos fenômenos da chuva ácida. Dá uma olhadinha no quadro aqui. Olha lá. Nós temos o dióxido de enxofre, o trióxido de enxofre, o monóxido de nitrogênio e o dióxido de nitrogênio. Esses óxidos, né, os de enxofre, que são geralmente liberados pelas indústrias, né, e pelas queimas de combustíveis fósseis. Então, no petróleo, além do gás carbônico, a gente também tem a emissão de óxidos de enxofre. E os óxidos de nitrogênio são liberados geralmente por empresas, né? Está presente, por exemplo, nos relâmpagos. Depois de uma alta tempestade, a gente também tem o dióxido de nitrogênio. E o que acontece? Esses óxidos, eles reagem com água e eles vão formar ácidos, principalmente ácido sulfúrico, ácido nítrico e ácido nitroso. Aí, esses ácidos, na hora que há a precipitação, a formação da chuva, a gente tem uma chuva com um pH ácido, tá? E aí, quando a gente tem essa chuva ácida, o que ela vai ocorrer? Ela aumenta a acidez do solo, prejudicando as plantações, aumenta a acidez de água de lagos e rios, afetando a vida dos peixes, promove corrosão de construções, monumentos históricos, né? Então, esses também óxidos de nitrogênio também são liberados pelo escapamento dos carros, tá? Outro grande problema do dióxido de nitrogênio é que ele também é um dos responsáveis pela destruição da camada de ozônio, porque ele reage com o ozônio, que é o O3, forma monóxido de nitrogênio e transforma o ozônio em gás oxigênio. Então faz aquele famoso buraco na camada de ozônio, tá? Isso daí são os principais óxidos que podem afetar o nosso meio ambiente. É óbvio que o efeito estufa, ele não é causado só pelo gás carbônico. Vocês devem já ter estudado um pouco além disso, né? Que o efeito estufa, um dos principais causadores do efeito estufa nem é o gás carbônico, tá? É o gás metano, é o CH4. Esse aqui, ele é muito mais potente, tá? Para elevar a temperatura do globo do que o próprio gás carbônico. Mas esse aqui é um composto orgânico e a gente vai deixar para ver ele lá na química orgânica, ok? Então, galera, com isso a gente fecha a nossa aula de funções inorgânicas, né? Então, no resumão geral, o que a gente tem? Ácidos compostos à base de hidrogênio, onde no meio aquoso libera os íons H+, bases compostos à base de hidroxila, que em meio aquoso vão liberar a hidroxila, o OH-, sal, que é o produto da reação entre um ácido e uma base, e os óxidos, que são os compostos binários, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Essas são as 4 funções inorgânicas, ok? Fechamos inorgânica aqui e depois a gente vai estudar os compostos orgânicos, que são a base de carbono. Beleza, galera? Vou deixar exercício aí para vocês. Até a próxima aula.